Olá, meus amigos, meus irmãos, namastê a todos, muita paz, muita luz para você. Bom, eu sou o monge de Urei e esse vídeo se chama Corpo e Espírito. Na verdade, esse espírito está atrelado ao corpo, que é nada mais nada menos que a tríade, né? Corpo, mente, espírito. Então, o que eu vou passar agora para vocês nesse papo descontraído, falando um pouco sobre essa espiritualidade à luz desse movimento espiritual ao qual nós pertencemos, nós trabalhamos não só o lado espiritual, mas também o físico. Ou seja, Buda falava isso há 600 anos antes de Cristo, que é o caminho do meio, né, muito conhecido aí pelos budistas, né, pelos simpatizantes. O que é esse caminho do meio? Você saber trabalhar de uma forma harmoniosa tanto o físico quanto o espiritual. Mas também não pode ser, né, só o físico, mas também não só o espiritual, porque uma coisa interliga a outra. Na verdade, tudo está interligado. Não existe nada no planeta Terra que não esteja interligado ou que faça parte de alguma forma de alguma coisa. Tudo. As pedras, a água, os animais, os seres humanos, as células, qualquer coisa, né? Artes marciais, então uma coisa vai ligando a outra. Os trabalhos, uma coisa vai ligando a outra. Não existe nada separado. Então esse é um dos conceitos. Nós temos que ter esse pensamento livre para imaginar e ter essa concepção, primeiro, que somos seres que estamos interligados. Por isso que os monges dessa organização não ficam dentro de mosteiros enclausurados, não. Nós entendemos que a vida tem que ser vivida fora dos mosteiros. Por isso que é um movimento diferente. Nós somos um movimento de monges diferentes. E porque você vai estar influenciando e sendo influenciado por pessoas. E seguindo, obviamente, os seus códigos, as suas coisas que você se propôs também, né? A partir do momento que você faz parte de um movimento espiritual. Então, tudo está ligado, como eu disse. Então, o corpo ele tem que ser trabalhado de uma forma ideal, por exemplo, uma arte marcial que você pratica. Nós hoje não praticamos uma arte marcial, para aqueles que fazem, no intuito de competição. Nós apenas usamos esse meio, esse veículo, esse sistema para poder aprimorar, trabalhar mais o nosso corpo físico, para fortalecer ele, né, e nos dar saúde, para que o espírito possa permanecer por mais tempo aqui. Da mesma forma, um carro. Né, o motor, vamos dizer ali que o motor seria o espírito. Né? As rodas seriam as pernas e os braços, né? As portas, o corpo do carro ali seria o corpo físico. Então uma coisa depende da outra nesse momento. Então sem o motor, o carro ele não vai movimentar, por mais que ele tenha roda, ele tem os pneus, ele tem combustível lá dentro, ele tem o teto, ele tem tudo bonitinho, mas ele não tem o principal, que é o motor. Mas só o motor também não vai conseguir fazer com que esse carro ande, né? Sem as rodas, sem o resto das coisas. Então, nesse momento a qual nós estamos, nessa experiência encarnatória, é o grande lance, é o grande pulo do gato. Porque você tem que saber trabalhar todas as áreas. Você tem que estar bem nessas áreas para que você possa, aos poucos, ir galgando essa grande montanha da vida. Porque não é fácil. O caminho espiritual ele exige renúncia. Exige uma série de coisas que as pessoas comuns não querem. A maioria das pessoas querem ir para onde? Estados Unidos, eu quero ir para os países da Europa, não sei o quê. É poucos que falam que querem ir para a Índia, conhecer a Índia, mas conhecer a Índia verdadeira.
no seu lado espiritual, eu gostaria de ir para um ashram, para um mosteiro, para fazer um retiro espiritual, ficar em contato com a natureza. Óbvio que está surgindo muitas pessoas que estão começando a entrar nesse movimento chamado de movimento espiritual. Eu mesmo sou um que fui chamado para este movimento. E vamos utilizar alguns termos aqui, que são termos que às vezes você fala, mas ele falou de mediunidade, falou de Deus, ele falou de Cristo, ele falou Buda. Não se apegue aos termos. Palavras não têm importância para nós. As palavras são simplesmente meios para nos entendermos, para facilitar o diálogo. Já que nós não pertencemos a sistema religioso, nós temos uma liberdade muito grande de transitar entre sabedoria. Se a sabedoria está no Japão, nós estudamos coisas do Japão. Se a sabedoria está na Índia, nós estudamos coisas da Índia. Se a sabedoria está aqui no Brasil, nós estudamos coisas do Brasil. Mas isso o que é? Está dentro do tripé da nossa ordem, da ordem dos monges peregrinos descalços, que é amor, liberdade e caridade. Esse tripé faz com que, claro, essa caridade, ela é simbolizada de uma forma diferente. Ela não é essa caridade a qual o Espiritismo prega, é diferente um pouco. Ela é mais voltada para uma compaixão, para aquilo que realmente sai de você, do seu coração. Não é para que os outros vejam, ou eu faço algo para alimentar o meu ego, não tem nada disso. Então, quando nós trabalhamos esse lado, o lado físico, através dos treinamentos, da respiração consciente, nós potencializamos os nossos chakras. São esses pontos a qual nós vamos abrindo eles para que o acesso à espiritualidade fique maior. Esses seres celestiais, eles existem e eles operam as suas forças de vários modelos. Por isso que às vezes você vê milagres em várias religiões, mas não é a religião em si que está fazendo o milagre. É você, é a própria pessoa que transmuta, que faz aquilo acontecer. Jesus Cristo falava isso. Você se curou. A sua fé. Isso é o que importa. O resto são símbolos. Se você acredita em uma árvore e tem uma fé monstruosa nessa árvore, coisas acontecerão, porque você vai abrir canais. Esses canais que estão dentro da sua mente. Esse é o grande entendimento. Então você pode ser católico, budista, hindu, muçulmano, não tem problema. Mas pense um pouco acima, mesmo se você pertence a esses núcleos. Porque das chaves que você vai girar para abrir esse portal dourado, a qual nós chamamos, é a meditação. Nós temos uma meditação chamada Onpo Shinzuron, que é uma meditação, aí é exclusivo da nossa ordem, da OMPD, que nós utilizamos essa meditação através do corpo físico, através da respiração, através dos sentidos, e aí nós potencializamos essa força. E ela reverbera não só em nós, mas também no todo. Então, sempre que você verbaliza, você fala, você emite esse som, não existe oração sem resposta. Então, muita coisa acontece através da fala, né, de você verbalizar palavras positivas, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de positividade, uma gratidão, é você se perdoar. Então, um dos grandes
segredos que as pessoas às vezes não comentam muito. Hoje algumas pessoas já estão falando, mas não tanto, que é você perdoar você mesmo. É você entrar dentro de você através dessa meditação e desbloquear certos traumas, quebrar certas correntes, coisas que estão limitando você mentalmente. Lembra do que eu falei? O corpo está ligado intrinsecamente ao espírito. Por isso o título do vídeo, Corpo e Espírito. Então nós trabalhamos uma arte marcial, você pode escolher uma natação, um esporte, um tai chi chuan, um judô, um taekwondo, uma corrida, alguma coisa, mas volta isso para o seu lado espiritual, que seja um veículo que te auxilie no processo espiritual, na sua caminhada espiritual, já que você busca isso. Aqueles que não buscam, tudo bem, não tem problema, são opções, nós estamos dentro do nosso livre-arbítrio. Mas se você quer evoluir, crescer espiritualmente, a meditação é uma das grandes chaves que possibilitará você adentrar em lugares onde você nunca entrou antes. Acredite que isso é verdade. Então, trabalhe esse seu veículo, que é o nosso corpo físico, sempre, né, com uma boa aparência, né, cuidando dos dentes, cuidando da visão, cuidando da limpeza, da higiene, trabalhando um alongamento, fazendo uma caminhada, uma atividade física. Quando você estiver aí nos 50, 60, 70, 80 anos, 90, não sei, 100, você vai estar bem melhor, muito mais disposto do que aquelas pessoas que não treinaram, que não fizeram uma atividade física regular, né, vindo regularmente. E que maravilha se você pode pegar e fazer isso vinculado a um espírito, né, ao espiritual. Eu falo espírito, é essa força, essa energia também. O Espírito de Deus, essa força maior que abrange tudo. Nos próximos vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos e aí eu vou tratando aos poucos da espiritualidade de uma visão muito mais de libertação do que prender você a alguns conceitos. Então esse é o objetivo do canal. Por isso que eu falei, esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi mostrando lá no alto da serra, onde eu faço as minhas orações, porque hoje eu estou na cidade. Mas eu sempre vou para essas serras para fazer algum retiro espiritual, fazer minhas meditações em meio à natureza, ter um contato com a Mãe Natureza. Gosto muito de ir nas cachoeiras, fazer trilhas, claro, com muita segurança, obviamente, porque eu não vou fazer isso perto de cidades, é perigoso. Então você tem que saber exatamente para onde você vai, porque nós estamos num mundo de guerra. Então antes aquela velha frase, né? Você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então pense nisso, por isso trabalhe o corpo, fortaleça o seu corpo, trabalhe a respiração. A respiração ela é fundamental porque ela é a vida do espírito. Quando você nasce, você puxa o ar, você nasceu. Diferente quando você morre. Morre entre aspas, né? Porque para nós não existe a morte. Você apenas passa para o outro plano. Então você solta o ar. Você morre. Entende como a respiração ela é fundamental? Então o meu estilo, eu sou professor de Karatê, né, nós chamamos de Karatê-do. Kara, que é um kanji, que é um ideograma japonês, significa vazio, te, mão, e o prefixo posterior ali na frente, do, significa caminho. É um caminho para a vida toda. O Karatê é vitalício. É como você pega o judô, né, o judô também, né? Judô. Do é caminho. Taekwondo, Kwankido. E assim sucessivamente, várias artes marciais.
Uma que o Bruce Lee criou, né, o Jeet Kune Do. Ele também colocou esse Do, que seria esse fluxo, basicamente como fosse um tal, o fluxo daquilo ali. É o que acontece naquele processo. Então existe tudo isso que é envolto e está intrínseco em nós e na espiritualidade. Lembre-se disso. Por mais que você às vezes ache assim, eu não quero tomar banho hoje. Eu estou sujo, né? Cheguei sujo do trabalho, todo suado, mas eu mesmo assim tiro a roupa, vou sem querer, tomo banho e fico limpo, porque foi a lei de causa e efeito. Mesmo eu não querendo, eu fui lá, tomei banho e voltei e estou limpo. A oração é da mesma forma. Às vezes você não está com aquela vontade de fazer uma prece, uma oração, mas se você faz, se você quebra esse elo, essa barreira, você vai receber um benefício depois. É a mesma coisa com o esporte. O esporte ele trabalha a sua mente, faz você ficar mais centrado, te traz disciplina, convicção, mais força, mais vitalidade, trabalha os reflexos, né? Os músculos ficam mais fortes, as pernas ficam mais fortes, você tem mais autoconfiança. Tudo isso é aspecto da prática do esporte, né? Principalmente uma arte marcial, quando ela é voltada para o lado espiritual. Hoje, como monge, nós não buscamos competição, isso é aspectos do ego. Então nós introduzimos isso como algo que nós não importamos com isso. Então nós estamos retirando coisas que estavam em nós. Nós mais retiramos do que colocamos. Porque nós já nascemos numa sociedade onde ela vai colocando tanta mentira, tanta enganação, tanto medo na sua cabeça, através de vários sistemas religiosos, que a gente fica preso, a gente não consegue ascender. Quando você sai desse sistema, você consegue uma ascensão. Mas tem que vir do coração, você também tem que ter uma base. Eu também não condeno 100% as religiões, não é assim. A religião, ela te dá uma base, mas ela leva você até certo ponto. Depois disso é você que vai percorrer, com o seu entendimento, com as suas coisas, que não adianta nada. Você pega um livro e lê esse livro. Você não deve acreditar exatamente no que está ali. Você tem que vivenciar isso, colocar isso em prática. Deixa eu ver se isso funciona. O livro, ele não tem peso. O que importa é você com a sua experimentação. É igual você pegar uma receita, um livro de receitas. Você vai ficar apegado à receita, mas aí você não fez o que a receita pediu, que é um bolo, que é um prato específico. O que adiantou? E você fica nisso a vida toda, no livro de receitas. Isso é tolice. Isso não é sábio. E são poucos que entendem isso. Então as pessoas elas têm que começarem a voltar para dentro de si mesmo através da meditação, dos treinamentos físicos. Como proposto no vídeo, é trabalhar o corpo e juntamente o espírito. Quando eu falo espírito, obviamente a mente. Corpo, mente e espírito. Eu gosto de citar muito Dojokun. Dojokun são os preceitos da minha escola. E o Dojokun, ele fala o seguinte: primeiro, prezar o firme caráter e seriedade. 2. Agir com educação e cordialidade. 3. Cultivar o espírito de solidariedade e ajuda mútua. 4. Empenhar constantemente no aprimoramento técnico e espiritual. 5. Jamais desviar-se do caminho desse do caminho do Goju-ryu. Go é pesado, Ju suave.
Iril é a escola, né? Então é o trabalho das forças. Não existe nada separado. Como eu disse no começo, não deveria existir a palavra dia e noite, né? Não seria dia e noite. Uma coisa só, porque é um processo só. Não deveria existir a palavra homem e mulher, mas homem e mulher, uma coisa só. Interessante, porque aí você começa a perceber que nós não somos seres isolados. Claro que na coletividade, no processo do todo, nós estamos nessa unificação, né? Mas para você atingir a iluminação e ascender, aí é individual. Aí é você com você. Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está casado. Aí você recebe uma inspiração vinda do alto para poder começar a praticar algo que te eleve espiritualmente, assistir uma palestra, ler um livro espiritual, fazer um retiro nas montanhas, em um ashram. E só que quando você decide ir, você fala isso para o seu marido ou para sua esposa. Aí logo, não mexe com isso. Isso não presta, isso não dá nada. Vamos fazer outra coisa, vamos para o parque, vamos passear, vamos levar os filhos. Então, a pessoa já está tirando você. Ou um amigo está tirando você. Não deixa você subir a montanha. Essa pessoa fica só dando volta em volta da montanha. E a realidade é essa. E aponta quem sobe a montanha. Então, você precisa quebrar essa casca e, se precisar, vá sozinho ou sozinha. Claro, nós temos que respeitar as pessoas, mas você também tem que pensar principalmente em você. O que eu estou fazendo? O que o meu coração está pedindo? O que Deus está me pedindo? Mas cuidado, as forças negativas também, elas operam camuflando como se fosse algo positivo. Você tem que ter uma sabedoria, um discernimento muito grande em relação a isso. As forças negativas e vamos dizer, do mal, né, que é essa dualidade, que também ela faz parte de uma coisa só, ela te puxa para você não ascensionar. Ela puxa o seu corpo para você não subir. Isso é natural. Os filósofos já falavam isso, grandes espiritualistas, yogis, os sadhus. Então, Budas, essa força contrária, essa resistência. Quando você pensa assim, eu vou fazer uma academia, aí dá um desânimo, alguma coisa parece que vem e te tira de cabeça, tira a sua ideia. Eu vou fazer uma oração. Aí aparece, mas eu tenho que lavar a louça. Mas eu tenho que cuidar de tal coisa, eu tenho que regar as plantas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Para quê? Justamente para não deixar você fazer, porque isso vai trabalhar isso aqui em você. Essa parte do seu cérebro frontal, que é onde que faz acontecer. Por isso os indianos colocam aquele símbolo aqui, né? É o terceiro olho, o olho que tudo vê e tudo sabe. Então pense nisso, tá bom? Esse é o segundo vídeo, um vídeo que deu para falar um pouquinho de cada coisa, mas nós vamos aprofundando aí ao longo do tempo. Se você puder, fizer essa causa positiva, compartilhe o vídeo, comenta aí embaixo, clica aí no gostei, ou se não gostei também coloca não gostei, e se inscreva no canal, para que possamos crescer, desenvolver e atingir mais pessoas, né, pessoas que estão às vezes sem entender ou dormindo possam acordar para essa realidade, para essas forças que estão operando o tempo todo através dos seus fachos de luz e de força espiritual. Tá bom? Nós também estamos com um projeto de construção de um mosteiro no Alto Paranaíba, numa região lá. Então peço que você, se possível, entre no site
O site é www.ompd.org.br e lá explica o processo, como que é feito. Nós estamos aceitando agora doações através desse canal lá, especificamente para a construção desse mosteiro, para nós fazermos retiros espirituais e elevar ainda mais as nossas consciências, né, próximo à natureza, próximo a esses lugares que permite a nossa ascensão. Tá bom, pessoal? É isso, muita paz, muita luz. Namastê a todos. Gratidão.